Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, né? Estamos aqui para mais uma vez continuar, né, nessa jornada espiritual das 40 madrugadas com Jesus, né? Hoje, o quinto dia, nós vamos falar um pouco do abuso de poder na sede da igreja. Líderes imprudentes não falam por Deus e não há necessidade de uma nova denominação. É uma coisa sequencial, certo? Falar do abuso de poder, vai falar de líderes imprudentes que estão lá em certos cargos, mas são imprudentes. Eles não são a voz de Deus, mas ao mesmo tempo que ela faz essas repreensões, ela diz que não há necessidade de uma nova denominação. E também vamos ver aqui algumas características de Babilônia, que muitos acusam a igreja adventista do sétimo dia de ser Babilônia, mas nós vamos ver aqui quem de fato é Babilônia num breve estudo de Apocalipse 17. Então, que você possa ficar até o final do vídeo, né, para nós aprendermos um pouco mais sobre esse tema tão importante para o tempo do fim. Diz assim, ó, abuso de poder na sede da igreja, né? Chegou um ponto que Ellen White ela estava desanimada, né, com a associação geral, né? Eu não vou ler tudo, que é para não perdermos muito tempo, né? Mas ela falou aqui, por exemplo, de alguns líderes, né, que são opressores, prepotentes, né? Líderes imprudentes de fato, né? Pessoas que estão ali num cargo sagrado para serem a voz de Deus para o povo, né? Mas ela estava ali desiludida, né? Eu vou ler aqui uma notinha de rodapé para não ficar muito longo o vídeo, mas você pode achar em Eventos Finais, capítulo 4, né? Exatamente com esses títulos: abuso de poder, acho que não dá para ver, né? Abuso de poder, enfim, esses três temas, né? Mas eu vou ler a notinha de rodapé abaixo, que explica um pouco dessa situação. Também temos textos que a gente mandou no grupo, né? Mas vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada em 1863, com 3.500 membros, né? Meia dúzia de associações, cerca de 30 obreiros ministeriais e uma comissão da Associação Geral de 3 pessoas. 3 pessoas apenas formavam a Associação Geral, né? Diferentemente para hoje, né? O presidente da Associação Geral podia muito bem prestar a liderança e os conselhos requeridos por essa pequena organização, né? Ele podia assistir pessoalmente a toda reunião importante e, além disso, dar atenção pessoal à maioria das atividades relacionadas com a obra de publicações, né? Hoje em dia isso não é mais possível, né? Que a igreja cresceu graças a Jesus, né? Para a honra e glória dele. Entretanto, por volta de 1896, a obra da igreja se desenvolvera consideravelmente nos Estados Unidos e também se estendera à Europa, à Austrália e à África. Não era mais possível que um só homem desse adequada supervisão e orientação a uma obra tão ampla. Ellen White recomendou a divisão do campo mundial, de modo que os membros da nossa igreja ao redor do mundo não se dirigissem a um só homem em busca de conselho. Isso me lembra muito o que acontecia lá com Moisés no deserto. Quando o sogro dele viu o que estava acontecendo, ele: não, está errado, vamos analisar, vamos designar mais cargos, né? Vamos dividir as responsabilidades, né? E aqui diz que isso foi realizado pela criação de uniões, associações e divisões mundiais. Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem a Associação Pernambucana, e aí vem a associação, acho que é a Associação Nordeste que chama, né? E vem também a Divisão Sul-Americana, né? E, consequentemente, também vem a Associação Geral. Eu acho que eu devo ter pulado alguma coisa, né? Mas você deve ter entendido, né? Então na época ela faz uma severa repreensão contra a liderança da época, né? E o que eles estavam fazendo havia muita divisão dentro da igreja, assim como hoje, né? E isso é plano de Satanás, é objeto de Satanás que haja divisão, porque ele sabe que se houver divisão, não há unidade, né? E o Senhor Jesus orou para que houvesse unidade na sua oração ali sacerdotal, né? Então Satanás faz também com que se levante pessoas mais puras e santas, né? Por exemplo, surgiram aí outras denominações, né?
Tem a Igreja Adventista do Movimento de Reforma, por exemplo, Igreja Adventista da Promessa, né? Eles se acham o remanescente do remanescente, mas a gente já viu aqui que não existe o remanescente do remanescente. O remanescente é Apocalipse 12, verso 17, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o que a gente sabe é que, infelizmente, nem toda a igreja vai ser reavivada, né? Nem todos estão buscando realmente a chuva serôdia e o batismo do Espírito Santo, mas não existe remanescente do remanescente. E muitos, né, que gostam de ir para a internet, falar mal da igreja adventista, falar mal da liderança, a gente sabe que tem muita coisa de fato errada, né? Eu trabalhei um pouco na comportagem, né? Não vou entrar aqui em detalhes, né, para não terminar ocasionando falar mal de ninguém ou alguém ficar imaginando quem era o pastor da época, então vamos deixar para lá. Mas a gente sabe que tem muito erro, mas o que a gente tem que fazer nesse caso é ir diretamente à pessoa. Se a pessoa não se convencer, chamar 2 ou 3 testemunhas e aí levar para a comissão. E a comissão decide, mas primeiramente você tem que ir diretamente na pessoa, né? Eu vi um caso recente que um pastor foi acusado pela ex, né, de tratá-la mal durante o casamento. Não de agressão, mas tratá-la mal com palavras, né? Um casamento abusivo, né? E ela foi, se separou dele e tal. E aí ele recebeu uma proposta, né? Ele subiu de cargo, vamos dizer assim, foi assumir um novo departamento, e ela revoltada e tal, e mandou na internet, nas redes sociais dela, falando mal e tal. E eu não posso dizer que ela está errada, que eu não estava dentro do casamento, né? Para estourar assim na internet, é bem provável que seja verdadeira até, mas ou não, né? Por quê? Porque não foi ouvido do outro lado, né? Tanto é que a igreja manteve esse pastor no cargo dele, manteve dele esse departamento, e um camarada foi e lançou na internet ela falando. Aí, não, se o pastor quiser, vem aqui no canal e tal, dá a versão dele. Meu irmão, primeiro você deveria ter ido falar com ele, seguir o que Jesus mandou. E sempre tem a desculpa, não, porque a gente tenta, mas não consegue falar. Se não conseguiu, meu querido, deixa como tá. Agora fica querendo trazer escândalo para a igreja, ouvindo um lado só da história. Mesmo que seja certo, você acha que isso está certo, só ouvindo um lado da história e lançar, isso está errado, né? Então a gente deve tomar muito cuidado. E aí eu fico mais triste ainda quando você vai para os comentários, você vê lá, sai dela povo meu, sai dela povo meu, chamando a igreja adventista de Babilônia. É gente que não estuda a Bíblia, é gente que não estuda os escritos de Ellen White, né? E por isso que a gente está aqui fazendo essa jornada, para que fiquemos cada vez mais firmes na fé, cientes realmente de que estamos na igreja verdadeira, e que a igreja adventista não é Babilônia, muito pelo contrário, né? A igreja adventista foi escolhida por Deus para restaurar as verdades pisadas por terra pelo chifre pequeno, restaurar as verdades do santuário, né, e alertar o mundo, né, sobre as 3 mensagens angélicas, que é a última mensagem de Deus na terra. A igreja adventista ela surge após a supremacia papal e após 1844, na fase da última igreja, exatamente Laodiceia. O capítulo 12 de Apocalipse sempre deverá estar em nossa mente. Os adventistas do sétimo dia são o povo remanescente do tempo do fim, que será usado por Deus para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Agora lembre-se que você tem que buscar, tem que querer fazer parte realmente desse povo, não é só nominalmente. Você tem que ser adventista realmente de coração. Apocalipse 17, a gente vai ler aqui alguns versos só falando da meretriz. Inclusive, nós temos aqui, né, na playlist todo o estudo de Apocalipse 17, na playlist do Apocalipse de Jesus, você pode lá conferir, mas aqui a gente só vai analisar a meretriz. E preste atenção em algumas características. Eu vou dizer logo as características, depois a gente vai ler a Bíblia, certo? Essa igreja ela é uma igreja rica, não é uma igreja pequena, certo? É uma igreja que se relaciona com os reis da terra, certo? Ela tem grande influência, inclusive, com os reis da terra, com os habitantes da terra, inclusive, certo? Ela não se relaciona com Jesus, muito pelo contrário, ela coloca Jesus de lado. Ela prega falsos ensinos como a imortalidade da alma, purgatório, e coloca tradições e dogmas acima da Bíblia, e também estabelece um falso dia sagrado. Essa igreja ela levanta um cálice de ouro, e é tão interessante essa expressão do cálice de ouro, que é tanto simbólica como é literal, porque de fato há uma religião que levanta um cálice de ouro
perante o mundo ali na praça, chega numa praça grandona lá, e ele lá se apresentando como um santo, e ele levanta uma taça de ouro perante o mundo. E essa taça de ouro, a Bíblia diz que está cheia de abominações. Diz também que é uma igreja rica e poderosa, que a gente já disse. A profecia, ela dá a localização da igreja, inclusive. Ela fala onde a igreja está localizada. Ela está localizada entre 7 montes. Certo? Qual a cidade que é conhecida no mundo como a cidade dos 7 montes? E além disso, essa igreja, essa Babilônia, além de ser uma igreja, ela é uma cidade, como a gente vai ler aqui. E diz mais que ela está embriagada com o sangue do povo de Deus. Qual foi a igreja que, na época da Idade Média, por exemplo, e ao longo da história, matou o povo de Deus? Né? Qual foi a igreja que fez isso? Será que foi a igreja adventista do sétimo dia? Agora, essa igreja, ela também tem filhas, né? Ela é mãe, ela se diz mãe de todas as igrejas, e realmente ela é, né? E hoje as suas filhas estão se voltando para sua mãe, exatamente se unindo através da imortalidade da alma e também do falso dom de língua que é pregado, e também pelo dia de guarda que ela estabeleceu, um falso dia sagrado. Então a gente vai ler em mente com essas características aqui, né, que eu já adiantei. Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Né? Primeira característica, ela está sentada sobre muitas águas. Quando a gente lê o verso 15, é dito: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso significa o quê? Que ela estaria numa região bastante povoada. Quando a gente vai, por exemplo, para o verso 9, é dito: aqui está o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Ou seja, ela está localizada numa região populosa e entre 7 montes, né? Isso aqui é literal, porque as cabeças são simbólicas e os montes são literais. Então a cidade que está situada entre 7 montes, então é a cidade de Roma. Então nos dá a entender que essa igreja estaria localizada ali, nessa cidade de Roma. Continuando na leitura da Bíblia, no verso 2, Apocalipse 17, verso 2 diz: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Todos são enganados pelo vinho de Babilônia, são suas falsas doutrinas, menos aqueles que obedecem a Deus, que têm o selo do Deus vivo, né? Esses não são enganados, mas o resto do mundo todo está sendo enganado e será enganado. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, ela está rica, está adornada, né? Uma igreja rica, né? Qual é a igreja também mais rica do mundo? Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tudo que é doutrina falsa vem de Babilônia. Nos lembra a Babilônia antiga, certo? Com aquelas suas formas de culto, e se aplica a Babilônia de hoje, né? Que a Babilônia de hoje é que tem seus falsos ensinos, é que vem ensinando as coisas falsas, a começar pelo sacerdócio, né? Que não existe um sacerdócio terrestre. Não existe se você se confessar com o sacerdote. Você deve confessar apenas a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que está no santuário celestial. Não existe mais sistema terrestre de santuário. No verso 6 é dito: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Qual foi a igreja, né? Ou a instituição que mais matou gente no mundo? Exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Só nas contas do jesuíta foram 50 milhões de pessoas a quem a igreja matou. E o verso 18 diz: A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, por mais que a igreja adventista tenha homens falhos, porque é falha, né? A igreja
adventista não é Babilônia. A Babilônia é a Igreja Católica, consequentemente suas filhas, porque tem a mãe e tem o sobrenome da mãe, né? Se a mãe se chama Babilônia, as filhas também se chamam Babilônia, porque é o mesmo sangue e leva o mesmo nome da mãe. Apocalipse 18, verso 3 é dito: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, né? Todas as nações, né? Então ela tem influência no mundo todo, e os mercadores da terra se beneficiam de suas mercadorias. Isso me lembra, por exemplo, aqui em Recife, a festa do Morro, né? Tá lá aquelas imagens, tudo para vender, calendário, terço, né? E fora ao redor do mundo que a Igreja Católica vende, né? Suas relíquias, né? Objetos que se dizem ser sagrados, né? Então os mercadores da terra se beneficiam disso, né? Fazem a arte para vender e ganhar dinheiro. E no verso 20 de Apocalipse 18: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E verso 24: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então os céus se alegram e exultam por sua queda, os habitantes do céu, e ela é também responsabilizada por todo o sangue que foi derramado na terra, porque através das suas heresias, das suas falsas doutrinas, né? Porque se você prega contra o pecado, né? Se você prega que só há salvação em Jesus e só há uma chance de salvação, é mais fácil a pessoa se arrepender. Agora, quando você prega que você ainda vai passar por um purgatório, porque o sangue de Jesus não tem poder para lhe purificar dos pecados, então você vai ter que passar ainda por um purgatório, né? Alguém que estiver vivo vai acender uma vela para você. Então muitas pessoas não se preparam para a morte, não se preparam para a eternidade, né? Então ela recebe também a culpa, a responsabilidade pelo o sangue, né? Que foi o sangue do como diz aqui, né? Todos os que foram mortos, né? Dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Todo tipo de morte relacionada à falsa doutrina é responsabilizado exatamente Babilônia. Então, concluindo, Babilônia é a igreja de Roma, suas filhas são as demais igrejas evangélicas que estão retornando para ela, né? Alguns já chamam o Papa de Santidade e tal, né? E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a última mensagem de Deus para a humanidade, e dessa igreja, do meio dela, existe um povo fiel e remanescente, que sabe que não vai haver outra instituição religiosa escolhida por Deus para levar as verdades eternas do Evangelho de Jesus ao mundo. Não existe outra igreja, certo? Amanhã nós vamos ver também, né, que Deus porá tudo em ordem, né? Apesar da igreja ser falha e ser defeituosa, esse é o instrumento de Deus para levar o Evangelho ao mundo. E cada membro tem um papel importante a realizar. Fique com a paz de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Amém.